Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa rádio do Beatles School Audio Show, onde hoje eu vou tecer algumas considerações sobre o vídeo, o qual eu deixarei o vídeo aqui no primeiro comentário aqui embaixo, né, nos comentários, comentário fixado, vou deixar o vídeo lá para vocês assistirem. É um vídeo que me parece ser por volta de 91 ou 92, eu acredito que seja 92, porque já tinha mais ou menos 11 anos da morte do John. É um programa de televisão de uma moça, de uma senhora, chamada Joan Rivers. Né? Uma senhora muito controversa, ela tinha esses programas de show de fofoca, e, para minha surpresa, eu nunca tinha assistido nada desse vídeo. E esse vídeo ele entrou mais ou menos uma semana, eu assisti ele duas vezes, porque eu não acreditei nas coisas que eram faladas nesse vídeo. Sinceramente, eu não acreditei. E eu acabei notando que é o tipo de vídeo que mais tarde jornalistas naquela época ali pré-internet, né, eles tiravam coisas dos entrevistados, né, e colocavam em revistas e tal. Então foi assim que muitos mitos e lendas povoaram e tem povoado aí a história do John Lennon e também as histórias dos Beatles, né? Eu vou fazer comentários se vocês quiserem assistir primeiro o vídeo é, e depois voltar aqui para escutar os meus comentários. Vocês ficam à vontade, ou se vocês quiserem escutar meus comentários apenas, eu vou falar para vocês. A entrevistadora, a Joan Rivers, ela traz no seu programa de auditório o Frederick Seaman, a May Pang e também o Michael Medeiros. Esse Michael Medeiros eu até já tinha ouvido falar nele, mas eu não sabia muito bem a história dele, não. Mas do Frederick Seaman, eu já sabia muito bem que ele era o secretário particular ali do John, né? Ele era o faz-tudo, o ajudante de ordens do John Lennon, né? E a May Pang, já famosa, né? Então, a primeira parte do programa é apenas com o Frederick Seaman. O Frederick Seaman, ele é uma pessoa interessante, por quê? Porque ele lançou um livro chamado The Last Days of John Lennon, um livro qual eu nunca li. Eu li partes dele que pipocaram pela internet. É um livro que ele foi bloqueado por diversas vezes por diversas editoras, segundo o próprio Frederick Seaman, culpa da Yoko Ono, né? Então o que acontece? Eu vou contar o que ele conta no vídeo, vocês vão ficar um tanto quanto descabelados e chocados, e é porque é muita coisa podre, é muita coisa ruim dita sobre a Yoko Ono e sobre o John, as quais eu vou falar a verdade para vocês, 80% eu não acredito. Não acredito porque eu já li muito livro sério sobre John Lennon. Eu já vi muita entrevistas de pessoas que conheciam o John Lennon, mas enfim, a Yoko Ono não era santa. Se vocês tiverem interesse de ler o livro da Julia Bard, que era irmã do John Lennon, né, filha da Julia, né, não filha do Alfred Lennon, e também o livro da Cynthia, mas são dois livros com muito rancor, com muita raiva, mas eu acredito que essa raiva deva ser levada mais para o John Lennon do que para a Yoko Ono. Eu não quero defender a Yoko Ono aqui, mas o John Lennon também de bobo não tinha nada. Então, se ele se afastava das pessoas, ele deveria ter algum motivo para isso, né? E a Yoko, como esposa e mais tarde como marido, ela simplesmente ela aceitava ali algumas ordens do John. Então, vamos lá. Vamos falar sobre essa entrevista do Frederick Seaman, né? Começa falando porque o livro dele tinha sido lançado, seria logo bloqueado, mas ele havia sido lançado. E ele apareceu em tudo quanto é jornal na época, porque, meus queridos, ele fez aquela biografia do Philip Norman parecer ser uma ode ao John Lennon, de tanto absurdo que ele escreveu aqui. É uma das primeiras coisas que ele fala. E ela já o questiona de há quanto tempo ele trabalhou para a família Lennon, né? Então ele fala que ele trabalhou de fevereiro de 79 até o fim de 1981. Então, ou seja, ele trabalhou todo o ano de 79, o ano de 80 e o ano de 81 ele trabalhou ali, ou ele ficou ali para Yoko depois da morte, depois do assassinato do John, né? E ele teve problemas sérios com a polícia, porque o quê? Ele era, se eu não me engano, sobrinho da governanta ali do Dakota, dos apartamentos do Dakota do John Lennon, né? Então ele era considerado uma pessoa da família e tal, era uma pessoa
que gostavam muito por causa dessa governanta da Yoko e do John, que tomava conta do pequeno Sean, né? Então ele fala que depois que o John, por volta de 79, virou para ele e falou o seguinte: olha, eu tenho os meus diários, e esses diários, se algo acontecer comigo, eu gostaria que esses diários todos fossem para o meu filho Julian. Não ficasse com a Yoko, nem ficasse para o Sean, ficasse para o Julian. Diários os quais eu nunca vi o Julian comentar. E olha que o Julian fala muita coisa pela imprensa, muita besteira, até a Yoko Ono também dá uma puxada de orelha nele, né? Eu sempre achei que a Yoko Ono comprou o silêncio do Julian com uma bela de uma grana, né? Mas o que acontece? Ele rouba, diz ele que não sente que roubou os diários, porque ele falou que o John teria dado para ele esses diários, né? Mas não tinha nenhum documento que confirmasse isso. Então, o que que ele faz? Ele, ele fez cópias dos diários. Ele pediu um amigo dele, diz ele não comenta, um amigo dele para fazer cópias desses diários para que ele ficasse com uma cópia, entregasse para o Julian e entregasse os originais para Yoko Ono. Aí ele conta uma história um tanto quanto esdrúxula, que ele fala que esse amigo não queria devolver os diários para ele. E acabou. Por quê? Porque ele queria escrever um livro junto com Frederick Seaman, baseado nesses diários. Enfim, o cara foi, não devolveu, ele vendeu os diários para um negociante de joias, né? E esse negociante de joias, chamado Norman Schoenfield, ele acabou vendendo de volta para Yoko Ono depois, né? E estranha a história, estranha, cheio de pontas soltas, né? E aí o que que acontece? Diz ele que a Yoko Ono mandou alguns seguranças, porque a entrevistadora John Rivers, ela pergunta para ele o seguinte: então você foi preso, ele ficou 5, eles falam 5 years of a probation, né? Então ele se ferrou bacana ali na lei, né? Mas ele fala que ela pergunta para ele se alguns policiais pegaram ele, ele falou sim, mas esses dois policiais, na verdade, eles não eram policiais assim no ato, na hora que foram dar um pega nele e colocaram um revólver na cabeça dele e falando que explodia a cabeça dele. Eles eram policiais mesmo da polícia de Nova York que estavam trabalhando como seguranças para Yoko Ono. Então, a partir do momento que eles pegaram o Frederick Seaman, eles agiram como seguranças da Yoko Ono, como se fosse um bando de pau mandado, e não como policiais, né? Mas eram policiais, né? Então ele se apresenta como culpado na corte lá e tal, e toma uma enfiada danada, né? Ele reclama que o livro dele foi boicotado por todas as editoras porque a Yoko Ono era reconhecida nos anos 80 como uma mulher muito poderosa, tinha muitos amigos e as editoras morriam de medo porque a Yoko Ono, se falasse dela, ela saía processando todo mundo e ganhava, porque ela tinha os melhores advogados do mundo, né? Então a Joan Rivers começa, depois dessa introdução, ela começa a perguntar sobre a vida do John Lennon, né? E ele fala que a Yoko Ono não dava muita atenção ao John, e que o John ele era muito deprimido, porque ele morria de medo que o casamento dele acabasse, ele não queria que o casamento dele acabasse. E ele falou que a Yoko Ono controlava tudo da vida do John, desde ali que o John parou de gravar discos, né? Aí eles comentam um pouco sobre drogas, né? Ela pergunta se a Yoko Ono. Primeiro, ela faz uma piada, porque é uma piada até que bitomaníacos fazem uns com os outros, mas eu acredito que seja de muito mau gosto você falar isso com um microfone ou com uma câmera na sua cara. Onde que ela fala assim, o John tinha que amar muito essa mulher mesmo, porque para aguentar aquela voz gritando na cabeça dele, aí a plateia toda ri, sabe, meus queridos e tal. E o Frederick Seaman, ele é fisicamente muito, mas muito parecido com o John, na época que o John morreu ali, quando ele corta o cabelo ali, em dezembro de 1980, né? O Frederick Seaman, você olha, parece até com o John da capa daquele John Lennon Collection de 1982, né? Aquelas fotos esqueci o nome da fotógrafa, Labizovich, uma coisa assim. Então, o que acontece? Ele fala que que o John não usava drogas. A única droga que ele usava ele tinha um vício tremendo por nicotina, né? Ele fumava uns cigarros franceses, uns gitanes que eram fortíssimos, né? E que a Yoko, sim, ela jamais conseguiu sair da heroína, né? Desde
lá na época de Cold Turkey, em 69, que ela começou a usar junto com o John. Muitas pessoas falam, eu não posso confirmar isso, muitas pessoas falam que o John entrou na heroína por causa da Yoko. A Yoko apresenta a essa droga, o John consegue sair e ela não. E então ela vai até 1980 ali. O próprio Philip Norman conta isso na biografia do John Lennon, que foi lançada, já deve ter um belo de uns 15, 16 anos, onde que ele fala realmente que a Yoko Ono ela tinha esse problema com a heroína e que ela até manda o John viajar quando o John vai para as Bahamas ali no meio do ano de 1980, né? Era para que ela tivesse um cold turkey, né? Igual a música, né? Onde que ela pudesse passar ali né? Se livrar ali um pouco da heroína e depois de encontrar o John lá, né? Mas aí ele conta mais algumas outras coisas, porque quando o John, ela tinha mania de ler tarô, né? Ou então trazia alguém aí, astrólogos, e aí veio essa história de que tinha que mandar o John, já fiz até um vídeo sobre isso, tinha que mandar o John lá para a África do Sul, né? Então o John foi para a África do Sul, meio sem saber o porquê, né? E ela, de vez em quando também ela colocava no John 10 dias com votos de silêncio, onde que ele não poderia se comunicar com ninguém e não podia tomar café e outras coisas que o valem, né? Eu já tinha ouvido falar dessas histórias também, né? Mas o que me chocou aqui, que o Frederick Seaman fala que desde 79 a Yoko já tinha um namorado, que era o Sam Green, namorado esse que seria o companheiro dela até 2000, até o ano 2000, mais ou menos, mas é fato conhecido do pessoal, talvez você não saiba, você que está ouvindo, mas a gente sempre soube que a Yoko, logo depois da morte do John, ela não se casou, mas ela passou a ter um companheiro físico, um companheiro físico, desculpa, um companheiro mesmo ali, chamado Sam Green, né? Mas segundo o Frederick Seaman, ela já estava tendo o caso com o Sam Green, que trabalhava com ela, ali no Dakota, que ela tinha um escritório ali no primeiro andar no Dakota, e aí a Joan pergunta para ele, e o John sabia disso e tal, e aí ele fala que não, ele não sabe da extensão. Ele sabia da existência do cara, que o cara era muito perto da Yoko Ono, mas o John jamais desconfiou que o Sam Green e a Yoko Ono já tinham um caso mesmo, né? E o John, ele falava, tanto é quando ele foi para Cape Town, lá na África do Sul, o John ele sempre ficava com prostitutas, esse tipo de coisas, com groupies, quando algumas pessoas o reconheciam. O próprio Philip Norman conta que uma vez o John estava num hotel nas Bahamas, esperando o Frederick Seaman chegar, né? Porque o Fred veio depois, né? Ele foi primeiro. E aí ele encontra o John tomando café da manhã com uma loura monumental e ele falou assim, ó, não conta nada para Mother, né? Que era o apelido da Yoko Ono, né? Sobre o nascimento do Sean Lennon, aí, gente, o negócio vai ficar mais baixo. Então, vocês me desculpem, eu estou apenas replicando para vocês o que eu ouvi. O Frederick Seaman fala que não foi coincidência o Sean Lennon ter nascido no dia do aniversário do John. Né? Kayoko estava tentando fazer isso há muito tempo, né? Então ela foi aos médicos e tal e disse que o Sean nasceu prematuro porque a Yoko queria que o moleque nascesse no dia do aniversário do John Lennon. E ele teve depois sérios problemas, né, por conta disso, né? O menino nasceu, parece que não chorava, tiveram que bater nas costas da criança até ele chorar e tal. E era uma promessa que a Yoko havia feito ao John, né? E alguns fatores, como alguns problemas médicos que o Sean teve, e o John falava, segundo ele, tá, meus queridos, que o John falava com ele porque a Yoko estava usando heroína durante a gravidez, né? Então você vê que o negócio é baixo mesmo. Agora, para piorar, você se prepare. Eles fazem uma graça porque a Yoko descobrira em algumas religiões, algumas culturas, se a mãe comer a placenta, a gente sabe disso, eu, por exemplo, que tenho gato, tive muito cachorro, que se a mãe comer a placenta, vai rejuvenescê-la, que não sei o que, tal, 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 que vai ser bom para ela. Então a Yoko, ela manteve a placenta dentro da geladeira lá dentro do Dakota, para que ela se alimentasse daquela placenta de tempos e tempos. E que um dia alguém esqueceu a porta da geladeira aberta e a placenta estragou. Meus queridos, lamento ter que contar isso para vocês, mas é o que o cara fala, né?
Então a Joan Rivers faz muita graça, ela fala que os visitantes da Dakota vinham para comer placenta e a Yoko Ono falou assim, olha, tragam vinho que a placenta é por minha conta, faz esses tipos de brincadeira. Eu fiquei imaginando a Yoko e o Sean já com pelo menos ali 15 anos, 16 anos, assistindo esse programa, esse escárnio público que fizeram da Yoko Ono, eu jamais vi. Tá, meus queridos? Eu tenho as minhas reservas sobre a Yoko Ono, todo mundo sabe disso, quem assiste meu canal. Ela é culpada de muita coisa e tudo mais, eu entendo também o fato dela ter sofrido não apenas um machismo absurdo nos anos 60, mas também um racismo, mas isso aqui eu nunca vi. Isso aqui eu nunca vi, né? E tem gente que ainda defende esse Frederick Seaman. É lamentável, né? Então ela pergunta sobre os Beatles, né? Ela fala que o único Beatle que ele viu foi o Ringo em 1979, que veio visitá-lo. Fora isso, ninguém, né? O que é um erro, né, meus queridos? Porque a Yoko odiava, ele disse que a Yoko odiava os outros três, né? E que ela não deixava o John ter contato nenhum com eles. Apenas o Ringo em 79, o que é um erro, como eu falei para vocês, o Ringo se encontra com o John na, no dia de ação de graças ali, um pouquinho antes do John morrer, em 1980, né? E ele fala que o John morria de inveja do Paul, porque o Paul ainda mantinha uma carreira e ele não, né? E aí ele fala, pergunta do George, ele fala que o John não tinha comunicação nenhuma com o George desde 1971 por causa do Conselho de Bangladesh, o qual a Yoko Ono não foi convidada. Meus queridos, há diversos não, né? Há alguns encontros do John com o George, a gente sabe disso em 74, também em 75. A gente sabe que o George foi visitar o John Dakota. Há uma discussão muito grande se foi 77 ou 78, né? E aí ele, ou seja, o Frederick Seaman parece, ele lembra do que ele quer e esqueceu ou falou coisa que não sabia, né? Sobre, aí agora vamos jogar baixo de novo, né? Ele comenta que o Paul liga para o John, falando que ia para o Japão, fazer a turnê no Japão, tal. Então, o Paul passa por Nova York e fala com o John, queria falar com o John, né, para eles poderem fumar um junto, que ele tinha lá um pacote de maconha lá que era o bicho. E aí o John educadamente recusou, a Yoko não recebeu o Paul, né? E o Paul vai embora para o Japão. E a Yoko descobre que o Paul iria ficar hospedado no hotel Okura, que era o hotel na suíte presidencial, que era o hotel predileto do Paul McCartney. Então, meus queridos, preparem-se, momentos da onde saiu o mito, né? Então ele fala que a Yoko Ono ficou brava pra caramba, falou com o John, e o John contou pra ele que ele estava nervoso porque a Yoko falou que o Paul e a Linda iam estragar o karma daquele quarto de hotel e dizer que a Yoko Ono tinha um primo ou um parente distante que trabalhava no aeroporto lá do Japão e que ele plantou a droga lá, ou não, ele plantou não, que ele avisou as autoridades de que o Paul McCartney estava com maconha e por isso o Paul McCartney foi preso. Diz ele que irritou muito o John Lennon, que ele ficou sabendo depois pelos jornais que o Paul ficava tocando Yesterday na prisão por 10 dias e tal. Ou seja, meus queridos, é isso aí. Né? É isso aí. Depois me assusta um pouco a May Pang, que é uma pessoa que ela tem a história dela com o John, uma história que eu respeito, mas aqui ela entra na turminha de que é aquela coisa, meus queridos, você imagine você ficar famoso pra cacete. Aí você morre ou acontece alguma coisa com você, e aí teu vizinho, o teu motorista, o lixeiro, teus irmãos, seus primos distantes, a sua sogra ou o seu genro decide começar a dar entrevista falando de você e fazer documentário e tudo mais, e se por um acaso você não deu a essa pessoa o que ela queria, ou com a sua morte essa pessoa perde alguma regalia, alguma coisa que ele tinha por ter contato com você, essa pessoa depois ela decide acabar com o seu nome, acabar com o nome da sua família, da sua esposa, do seu filho e tudo mais. Isso para mim aqui é o Frederick Seaman, tá? A May Pang parece que ela entrou no mesmo barco aqui. Então ela conta aquela mesma história que eu contei no vídeo, alguns vídeos para trás aqui, eu não vou nem. É porque ela conta a mesma coisa, né? E aí
chocante entre um tal de Michael Medeiros, né, que ele se apresenta como um arquivista, né, por 5 anos e meio ali dentro do Dakota, né, e aí eles brincam que todos eles tiveram que passar por astrólogos, negócio de tarô, né, porque para trabalhar ali com John Young, você tinha que passar por esse crivo aí cheio de coisas. Então ele conta que ele era um arquivista, então ele arquivava, né, ele colocava tudo certinho, todos os vídeos, áudios, livros, artigos, roupas de John e Yoko, né. Então ele se apresenta como arquivista, né. Eu fui fazer uma pesquisa sobre ele, descobri que ele escreveu um livro também, né, e nesse livro ele se coloca como, meus queridos, pasmem, jardineiro. Ele é jardineiro do Dakota e cheio de história para contar. Então ele deixou de ser arquivista para ser jardineiro, né, incrível. Então, eles continuam falando que o John gostava muito de televisão, ele assistia muito o programa do Johnny Carson, que era tipo um Jô Soares lá dos Estados Unidos da década de 70, que o John assistia televisão o tempo todo, coisa que a gente sabia, né? Que ele costumava deixar a televisão no mudo, escutando música e lendo jornal ao mesmo tempo, coisa que até eu faço, né? E todo mundo ali, os dois ali, o tal do Medeiros e também do Seaman, fala que o John cuidava muito bem do Sean, né? E eles falam o dia a dia no Dakota, que o John levantava de manhã, ele tomava café, checava o que, que o Sean ia comer, depois ele voltava para o quarto dele, ele só saía do quarto dele na hora do almoço e tal. Ou seja, ele simplesmente repete as entrevistas que o John dava falando sobre a vida dele. É engraçado porque eu esperava desse Frederick Seaman sabia muita coisa legal, assim, né? É um cara que eu li recentemente um livro que se chama Os Últimos Dias de John Lennon também, mas não com essa. Não é se os últimos dias ou o último ano de John Lennon, né? E é um livro maravilhoso. Depois eu coloco um link aí para baixo para quem se interessar, onde que tem coisas do Frederick Seaman. Uma das coisas mais famosas sobre o Frederick Seaman é que ele que veio com essa história que o John Lennon, no final da vida, era de direita. Ser de direita naquela época, meus queridos, ou você votava no presidente, que era o Jimmy Carter na época, ou então você tinha ali o Ronald Reagan, que venceria as eleições de 81. Então ele fala que o John, ele tinha, esse Frederick Seaman, ele tinha um tio que era comunista pra caramba. E o John adorava encher o saco desse tio dele com ideias não muito progressistas e tal. E aí o tio dele ficava com raiva dele, mas o John sempre, no final, falava: não, não, eu penso da mesma forma que você e tal, 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 longe de ser comunista. É aquele comunista, né, de apartamento de luxo, né, meus queridos? Então, o que acontece? Foi o Frederick Seaman que editou sua própria fala e saiu espalhando pelo mundo, pela internet aí, do que o John, no final da vida, seria de direita. O John gostava muito do Ronald Reagan. Teve até, se não me engano, em 74, durante o final de semana perdido, o John estava num estádio de futebol. Isso tem filmagem, tá, meus queridos? Então, ele estava num estádio de futebol e ele estava com o Ronald Reagan, e o Ronald Reagan, que na época era um ator, mas na época era o governador, né? Se não era governador da Califórnia, posso estar enganado. Mas era governador de algum estado. E ele explicando para o John Lennon quais as regras lá do futebol americano, e o John falando que era muito parecido com o rugby e aquela coisa toda. Como o cara era o ator e o John Lennon era um músico, eu não vejo porquê. Eu não sei se o John sabia de várias atrocidades que o Ronald Reagan cometeria nos anos 80, principalmente. O Ronald Reagan fez muita coisa boa, mas ele fez muita coisa ruim, mas eu não vou discutir política aqui agora, não. Então eles falam sobre o Julian e falam sobre a herança, né? Eles falam que todo o dinheiro do John Lennon, 50% deveria ir para a Yoko Ono, teria um fundo para o Julian e para o Sean Lennon, e os outros 50% deveria ser dividido com os parentes do John na Inglaterra. Eu não sabia dessa cláusula, não. Porque ficou sabendo, que a gente ficou sabendo que a Yoko Ono ficou com todo o dinheiro, né? E o Julian acabou recebendo uma graninha, uma merreca, por causa do fundo, né? O Julian reclamou o suficiente por todos os anos 80, até a Yoko Ono dar um basta e dar ele centenas de milhões de dólares, dizem, para ele parar de encher o saco, e desde então o Julian parece que parou de encher o saco, ficar falando do pai dele, né? Então ele fala também, aí é para a cereja do bolo. Você está pensando que tinha acabado? A cereja do bolo, meus queridos, ele fala a mulher pergunta sobre segurança, né? Da forma que o John foi assassinado, né? Que coisa, né? Então eles falam que o John não gostava de segurança,
Mas a Yoko Ono uma vez deu uma entrevista no rádio falando todo o roteiro do John Lennon, aí um cara que trabalhava com segurança chamou a atenção dela, falou assim, ó, eu jamais vou querer ser contratado por vocês. Parece que eles estavam tentando contratar esse senhor, né? Que ele falou assim: você acabou de falar na rádio que todo o itinerário do John aí, então um maluco, qualquer maluco, aí sabe que hora que o John sai de casa, que ele volta de casa e tudo mais, né? E que a Yoko Ono não gostava de segurança e tudo mais. Ele só faltou aqui, meus queridos, ele deixou nas entrelinhas falar que o John morreu por culpa da Yoko Ono não gostar de seguranças, né? Mas o John que não gostava de segurança. E aí eles falam, para terminar, eles falam sobre um pensamento ruim que podia permear ali antes do John morrer. Aí todo mundo fala que parece que o John pressentiu aquilo ali. O Medeiros, né? O Michael Medeiros fala que ele cometeu um erro, ele não fez uma coisa lá que o John Lennon queria, tinha pedido para ele, e ele pensou que o mundo ia cair na cabeça dele, mas o John falou: não, não tem problema, não, tá tranquilo e tal. E ele fala também aí o Frederick Seaman fala sobre a música Borrow Time, que seria um tempo emprestado, uma tradução bem porca. Borrow Time, mas quem é Beatlemaníaco, quem é muito fã de John Lennon sabe que o John pegou essa expressão Borrow Time quando ele estava nas Bahamas escutando Bob Marley, meus queridos. Não é apenas o Paul que era fanático pelo reggae, não. O John se apaixonou pelo reggae, dá para sentir em Borrow Time, né? Então o John pegou essa frase que ele falou com Frederick Seaman, né? É, é assim que eu me sinto, né? Vivendo aí num tempo emprestado, num borrow time. E gostei dessa frase do Bob Marley, vou. E o John acaba fazendo uma música sobre isso, né? E para terminar, meus queridos, aqui essa Joan Rivers eu procurei no Google e tem uma frase dela que logo de cara me deu um susto, que ela falou: se eu encontrasse a Yoko Ono flutuando na minha piscina, eu puniria meu cachorro. Ou seja, como é que você vai punir seu cachorro por ele ter feito alguma coisa na piscina? Cocô, né? Então ela compara a Yoko Ono a um cocô. Para você ver como é que essa mulher, essa Joan Rivers, que já morreu, como é que ela era baixa e que programa de péssima qualidade. É aqueles programas bem clichês americanos, sabe? Tipo, aqui no Brasil tinha a Márcia, tinha um, sei lá, mas quem. Eu não assistia esse tipo de bobeira, com aquele auditório ali, fazer aqueles escândalos, sabe? Esse tipo aí, o que dá para notar é que muita coisa. Tinha pessoas, até aqui mesmo no Brasil, que conseguia que algum amigo gravasse em VHS, na época nos Estados Unidos, o cara trazia aqui para o Brasil. Né? Então deve ter muito bitomaníaco que assistiu isso aí, sabia inglês, e replicou isso em textos, em revistas e tudo mais. Né? Ou então pessoas que assistiram e começaram a repetir esse tipo de coisa e colocar em livro, pessoas que leram o livro do Frederick Seaman, né? Ou seja, o livro do Frederick Seaman, como eu disse, eu não li, mas deve ter muita coisa interessante, acredito eu, mas deve ter esses absurdos que ele fez, logicamente, tudo para poder atacar a Yoko Ono, porque ele roubou os diários do John, a Yoko pediu de volta, porque não era dele, e, e ele fez aquilo tudo ali, a Yoko Ono usou, com certeza, seus poderes para poder bloqueá-los com editoras ali. Eu fiquei realmente. O quão baixo as pessoas conseguem ir, né? A gente que vive agora na época da internet, a gente vê absurdos, né? Eu realmente fiquei apavorado. Eu sou longe de ser advogado da Yoko Ono, mas realmente eu fiquei com pena de uma mulher que perdeu o marido da forma que foi e ter que lidar o resto da vida, e lida até hoje, e o Sean vai ter que lidar com isso também, com tudo quanto é parente, ex-jardineiro, ex-chofer, ex-secretário, querendo um pedacinho do John Lennon, um pedacinho do que o John Lennon valia, da grana. Como a Yoko Ono é reconhecida como ela faz para ela e para o filho dela apenas, eu acho que cada um, meus queridos, lida com a coisa, né? Se estava lá no papel que a Yoko Ono tinha que ficar com tudo, vai ficar tudo para ela. E eu acredito mesmo que isso deveria ser uma coisa que o John Lennon queria. Há relatos de que o Julian nunca faltou dinheiro para ele enquanto o John estava vivo. Nunca. Estudou nos melhores colégios, ganhou moto, ganhou guitarra, ganhou teclado, videogame. Na época essas porra nem existia. O John Lennon dava tudo para ele. O Julian visitava o John Lennon. O Julian morava no País de Gales. Ele visitava o John Lennon todo ano lá em Nova York. E o John não deixava o moleque no Dakota, não. Levava para Disney, levava para alugava casa na Flórida, ia para praia, ia para montanha. Tem foto aí, vai no Google, meus queridos. O Julian, eu vejo ele muito como um reclamão, né? Porque o que eu vejo é o seguinte:
A raiva deveria ser da Yoko Ono. Bom, quem fez o testamento foi o John. E ele não era nenhum maluco, nenhum incapaz. Então, muita coisa você pode culpar o John, muita coisa você pode culpar a Yoko, e muita coisa eu acho que é reclamação boba de pessoas que querem um pedacinho do bolo porque perderam com a morte do John Lennon. E é por aí. Meus queridos, um grande abraço para vocês. Como eu disse, está aqui embaixo. É só você assistir quando você terminar o meu áudio aqui. Um grande abraço para vocês e não se esqueçam de me contar o que vocês acharam aí para baixo. Um grande abraço, te cuida aí.